Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. E nessa semana é uma etapa muito importante, que é o domínio do pensamento, ou subir mais um degrau de fé, que é pensar as coisas do céu, as coisas da eternidade, mesmo que estejamos aqui na terra. Então nós estamos ministrando conforme Colossenses 3, que está bem claro, que se já ressuscitaste, pensai nas coisas de cima, buscar as coisas de cima, não as da terra, porque já estáis mortos. Então isso já foi pregado. Também nós devemos viver ressurreto, assentado junto com Cristo, vendo do alto a baixo, também já foi ministrado. Então viver ressurreto é ter uma mudança mental, mas como já relatei, e quando cheguei nesse nível de fé, é onde eu tive uma grande barreira dentro da igreja, agora que estou relatando esses fatos. Por quê? Porque em certo momento da minha vida começou a ver pensamentos ruins contra o Espírito Santo, xingar, blasfemar, pensamento perturbado, loucura. Aí eles pensaram, essas visão dele que ele fala de igreja, de que ele foi visitado, talvez isso aí é a mente louca. Então eles me chamavam muitas vezes, lá no começo assim, do ministério, que eu estava tendo era loucura ou perturbação mental, porque vinha mesmo aquele pensamento confuso, perturbado. Aí com o tempo que Deus foi falando, meu filho, enquanto a raça adâmica ainda estiver forte, o inimigo pode influenciar os pensamentos. Isso foi pregado ontem, foi explicado. Mas quando vai viver ressurreto, a mente vai se transformando. Então o que Deus foi mostrando? As armas de levar pensamento cativo a Cristo. Foi pregado ontem. Deus dá poder para levar fortaleza, raciocínio, altivez, pensamento ruim, tudo que se levanta contra Deus, devemos levar cativo a Cristo. Isso foi pregado ontem. E quem veio receber a unção de ter a mente pura. Mas nós não podemos ficar esperando as pessoas virem nos cultos para ministrar. Deus está mandando ir adiante. E muitas vezes o pensamento ruim voltava. Mas aí Deus falou, então glorie-se, como Paulo escreveu, na tribulação, na perseguição, na injúria. Sinta alegria de ser tentado, atacado. Então na hora que vi os pensamentos ruins, eu levava cativo a Cristo e falava, ó Satanás, agora eu estou mais alegre, feliz nas tentações, porque a mente minha está mudando. Então de um tempo para outro, a mente foi passando aquele pensamento ruim, opressão, engano, e isso que vai levando as pessoas a ter a libertação. Só que ao falar para o ministério muitas coisas, não dava entendimento, não aceitava, ou achava que não era algo que podia se aplicar. Mas por isso que Deus deu a visão gloriosa que agora estamos ministrando. Agora estamos num segundo nível de fé. São mensagens que talvez você nunca ouviu, porque Deus já autorizou porção dobrada, pregar a igreja gloriosa. Então agora nós vamos falar de algo muito importante. Quem está vindo vai aperfeiçoar rápido, quem não está vindo vai ficando para trás. E não perca o mover de Deus. É como Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis ajuntar, mas matar meus profetas, e perdeu a visitação de Deus. O cristão não pode perder a visitação de Deus, senão ele vai ficando para trás. E Deus tem um remanescente para um avivamento muito grande. Então que você participe disso de todo o coração. Então vamos dar sequência à mensagem. A leitura vai ser lida em Romanos, no capítulo 12. Alguém pode falar, mas isso é muito pesado, muito difícil. Deus não faz nada sem nos revelar. Primeiro Deus fala, mostra o que ocorre, como faz, depois que ele vai cobrar. Então se não pregar, nunca ele vai ter como manifestar sua glória. Então por isso que não tem que esperar ninguém. Ele já ordenou, pregue, fale, ensine, porque aí depois ele tem como manifestar sua glória. Então vamos adiante, porque Deus tem pressa num avivamento tremendo. Agora vamos ler Romanos 12, para ficar bem resumido, só um versículo. O versículo 2. Nós vamos ler em duas versões. Na João Ferreira de Almeida, diz o seguinte, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora na Bíblia que estamos usando também, King James, que é uma Bíblia do inglês para o português,
diz o seguinte nessa tradução: não vivam como vivem as pessoas desse sistema mundano, mas transforme por meio de vossa fé uma completa mudança nas vossas mentes. Agora na outra tradução: não vivam como este mundo, não aceite este mundo, mas transformai você mesmo pela renovação do vosso entendimento, e assim experimentareis a perfeita, a melhor, a incomparável vontade de Deus que leva a qualquer vitória. Então lemos em 3 traduções. Podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então esse relato que nós falamos de batalha mental no pensamento, isso já passamos há muito tempo atrás. Foi causa até dos familiares pensavam que estávamos ficando loucos, porque os pensamentos ficou conturbado ou atordoado, pensando que estava neurótico. Mas porque ocorre isso mesmo. Quando vamos saindo da raça adâmica e queremos mesmo andar no espírito, o inimigo vai fazer de tudo para conturbar a mente, para falar que pecou contra Deus, que não tem mais chance, que nunca vai cumprir nada, que a visão não vai realizar. Aí fica aquela conturbação. Mas se você aprender a levar os pensamentos cativos a Cristo e gloriar nas tribulações, nas perseguições, renovar a mente, orar no Espírito, meditar na palavra, que é a palavra viva de Deus, então você vai vendo que você vai pensando nas coisas do céu e não nas da terra, e vai buscando as coisas de Deus e vai vivendo ressurreto. Por que tem que viver ressurreto? Porque quem vive ressurreto engloba os bens material. Um contém o outro. Então quem vive no Espírito vê o invisível, como ocorreu com Filipe, que é um exemplo dele ser transportado. Jesus andou em cima das águas, Moisés orou, fez uma muralha de água para abrir o mar, e outros sinais que vamos falando de pessoas que categoricamente andavam ressurretos, andavam no Espírito, ao ponto, veja bem, que Enoque foi levado vivo para o céu, um homem que nem passou no funeral, como está lá em Gênesis. Enoque alcançou o testemunho que agradou a Deus, e ele nem morreu, foi levado vivo para o céu, porque já vivia ressurreto. Isso está na Bíblia, mas muitas vezes a igreja só está buscando as coisas da terra, como foi lido em 1 Coríntios 15, quem ficar só para as coisas da terra, vai tornar os mais miseráveis homens. Então a igreja tem que subir mais um degrau de fé, que é viver ressurreto. Mas nós estamos falando agora da mente, que é aonde eu mais padeci para entender, e foi o período que eu mais sofri como cristão, nessa batalha da mente, do pensamento, das emoções. Foi tempos realmente sofríveis, mas Deus concedeu a vitória, porque a vitória já está na sua palavra. Mas tem que obedecer, cumprir, esperar, orar. Veja que o apóstolo Paulo, ele até orou: Senhor, tira esse espinho da carne. E ele orava, Jesus falou: a minha graça te basta. Então na hora que ele compreendeu que tem que depender de Deus, ele gloriou nas injúrias, nas perseguições, nas tentações, e aí a mente foi renovando. Então isso é um processo mesmo de crescimento espiritual. Alguns passam mais forte, outros menos, mas para você não padecer grande problema, se você já aprender como agir, o inimigo já não tem como atuar. Então na hora que vier mal, leva o pensamento cativo a Cristo. Fique alegre ao ser tentado e provado, contando que você não está em pecado ou fazendo espontaneamente. Porque no meu caso ninguém ensinava, e as pessoas achavam que estava querendo doido, achavam que era bruxaria, macumba, que era destruição diabólica. Na realidade é a legalidade do inimigo contra a raça adâmica. Mas quando aprende as armas de Deus, a mente vai se purificando. Então você pode ver que a Bíblia declara: não conforme com esse mundo, não viva com esse mundo, como esse mundo vive, mas transformai você mesmo pela palavra o vosso entendimento, para experimentar a boa e agradar a vontade de Deus. Então o Deus vivo mostra, o Espírito Santo nos transforma no caráter, nas emoções, no equilíbrio,
para ser semelhante de Cristo. Mas por que a Bíblia diz que nós é que temos que transformar a nossa mente? Porque em Coríntios 3:8 declara, o Espírito Santo vai nos transformando dia a dia a semelhante de Cristo. Mas por que no pensamento nós é que temos que agir? Por isso que Deus deixou passar aquela labuta, vinha pensamento ruim, porque nós é que temos que usar a arma, levar o pensamento cativo a Cristo. A emoção é nossa, nós é que temos que alegrar na tribulação. Por isso que depende de nós a mudança do pensamento. Então existe um provérbio, esse provérbio, quando eu li ele, deve ter mais ou menos 15 anos. Ele é muito claro. É lá em Provérbio 10:7, nós anotamos 3 traduções. O que diz lá em Provérbio 10:7? A mente do justo é abençoada, a mente do ímpio é apodrecida. Em outra tradução. Pode ler lá para você ver qual que é a sua versão aí. Provérbio 10:7. Na outra tradução, os pensamentos dos santos de Deus são purificados, mas os pensamentos dos ímpios é só destruição. Na outra tradução, os pensamentos dos salvos são pensamentos de pureza, mas os pensamentos dos que não servem a Deus só pensam em desgraça. Veja na outra tradução, na Bíblia, Monfate. Então, com o tempo, Deus foi falando, meu filho, enquanto a mente não for uma mente pura, os pensamentos vai trazer podridão, vai causar dano. Então, quando a mente purifica, até para estudar melhor, por isso que Pedro era analfabeto, inculto, raivoso, e não escreveu 2 cartas na Bíblia, a mente vai ficando pura, sobrenatural, a mente do justo vai ficando aperfeiçoada. Isto que é um grande princípio da Igreja Gloriosa, todos entender a palavra, ficar a mente clara, salutar, abençoada. Mas como que a mente vai purificando? Então, no caso, é uma batalha espiritual, mas com o tempo nós somos entendendo que também o inimigo quer dominar a mente. Então, um certo dia Deus mostrou muitas coisas que o inimigo faz para dominar a mente do ser humano, até de cientista, até de pessoas sábias do mundo, culturas humanas, e muitas vezes prende a pessoa para não ter a mente de Cristo. Então veja bem, coisas simples que o inimigo faz e que nós devemos fazer ao contrário do que o inimigo faz. O que o inimigo mais faz para dominar a mente de uma criança, das pessoas e do ser humano? É as chamadas mensagens que ficam subliminares. O que é uma mensagem subliminar? Você está vendo um filme, aí passa lá rapidamente uma mensagem rápida. Por exemplo, essa rede SBT, ela está fazendo muito isso. Você está lá vendo um programa, de repente passa rápido lá o nome de um perfume. Alguém já viu? Você já viu isso? O que está escrito lá? Olha lá, já guardou. Sabe o que é isso aí? Isso aí é mensagem subliminar. Já guardou até o nome do produto. A hora que chega no supermercado vai comprar aquele. Então isso vai mudando a mente. Então isso aí é usado para o pecado, para o engano, para a maldade humana. Mensagens que vão sendo subliminares. Então veja bem, se o inimigo quer usar imagem, mensagem, para dominar as mentes, para levar as pessoas ao consumismo, à droga, ao cigarro, à bebida, então o que Deus usa para limpar a nossa mente? As visões celestiais. Foi por isso que eu perguntei, meu Deus, por que ao tu me visitar, tu me deu tanta visão de uma hora para outra? Aí Deus foi responder, meu filho, porque sua cabeça estava tão poluída, tão contaminada, tão estragada, que eu tive que encher sua mente de coisas do céu. Por isso que o inimigo usa a mente com coisas malignas. Então, quando Deus estava me dando as visões, não era porque era bonzinho, não. É porque minha mente estava destruída mesmo, na incredulidade. Então, a visão de Deus limpa a mente. Então, nós temos que estar sempre pedindo, Senhor, me dá uma visão celestial, me traz luz à palavra. Isso vai limpar a mente. Mas, mesmo assim, o inimigo vai querer, de toda maneira, atrapalhar com mau pensamento. Mas aí leva o pensamento cativo a Cristo. Glorie-se na tentação. Fala, o inimigo não vai me vencer, eu tenho a mente de Cristo. Então, na medida que você vai tendo mensagens de Deus,
a mente vai purificando. Então por isso que o Espírito Santo foi enviado para dar visão, profecias, revelações, sonhos proféticos, para a mente se limpar. Há tempos atrás eu estava vendo um programa e de repente uma pessoa perguntou assim ao entrevistador que estava lá sendo entrevistado, que ele grava músicas e está fazendo muito sucesso, e esta pessoa tinha origem cristã. Aí que eu me interessei, falei, mas quero saber por que essa pessoa desviou e agora está fazendo muito sucesso, e que nível que ele usa agora, porque antes ele cantava música gospel, ninguém nem ouvia, agora ele canta aí essas músicas e está um sucesso danado. Aí eu até anotei aqui, o gênero musical que eles identificam agora chama música chiclete. Por que música chiclete? Porque ela prega na cabeça da pessoa igual o chiclete no pé. Então a Bíblia manda examinar tudo e reter o bem, mas só para os irmãos ver. Isso aí chama música chiclete. É uma técnica que o inimigo usa para a pessoa ficar gravando e a pessoa sai na rua cantando aquilo, está dirigindo, está trabalhando, de repente vem na cabeça aquela música maligna. Isso é para quê? Para dominar a mente da pessoa. E lá ali tem uma mensagem diabólica. Então esse rapaz, ele era cristão, não fazia sucesso, mas aí ele falou, vou cantar música mundana. Aí ele envolveu com uns produtores musicais, falou, nós vamos te preparar para a música chiclete. Você tem talento de fazer música, de escrever, escreve aí o que as pessoas gostam. Aí ele escreveu aquela, ai se eu te pego, não é essa? Não é essa que fala? O que as pessoas gostam? De sexo, de pegar as pessoas, de dominar as pessoas. E todo mundo está cantando isso para todo lado. No mundo inteiro pegou, porque é a coisa mental. Isso é diabólico. Mas Deus falou, meu filho, veja, quando que pega tão rápido isso, a pessoa grava e a mente fica conturbada, criança, adolescente, até dentro da igreja, está lutando para evangelizar, para abrir a escola dominical ou a escola infantil, e está lá filho de crente cantando música chiclete. Não que eles são culpados, mas é porque a mente ela fica contaminada. Mas Deus tem mostrado que é a batalha da mente. Então tem que renovar a mente, não conformar com esse mundo. Então nós temos que falar, meu Deus, me enche com a visão de Deus, orar para as crianças ter visão celestial, sonhos proféticos, senão a mente vai ficar contaminada, não vai pensar as coisas de Deus. E a mente do justo é santa, a mente do ímpio é apodrecida. E Deus quer a igreja que vive ressurreta. Então nós temos que lutar com isso. Por isso que diz aqui, não conformeis com esse mundo, mas transformai você mesmo. Então tem que falar, meu Deus, me ajuda, me dê visão celestial, me dê poder celestial. Senhor, me ajuda a ter palavras proféticas, palavras de fé. Veja no caso de Davi. Davi teve a derrota em Siclag, o acampamento foi invadido. Ficou todo mundo chorando, querendo matá-lo, mas o que Davi fala? Ele se renova nas promessas. Falou, não, mas está aqui na minha cabeça, Deus falou, eu estou lembrando aqui, Israel vai ser uma grande nação, vai ter louvor 24 horas na terra, Deus será louvado nessa terra, Israel será o povo de Deus, e não há inimigo que vai derrotar. Então ele renovou-se das promessas. Aí a mente se renovou, aí a promessa cumpriu. Então temos que agir, nós renovando a mente, não conformando com esse mundo, porque as teclas diabólicas estão aí. O mundo utiliza tudo isso, mensagem subliminar, repetição, música chiclete, quer dizer, levar a pessoa em embalo, para ele ficar gravando aquilo, e aquilo vai dominando a alma dele, a mente dele. Outra coisa é ligar também aos ritmos. A maioria das pessoas são levadas aos ritmos, rock, músicas profanas, engano maligno, mas ao louvor a Deus não se liga. Então nós temos que ser verdadeiros adoradores, em tudo louvar, exaltar a Deus, em tudo agradecer a Deus. Isso vai limpando a mente, mas do contrário, a mente vai se conturbando. E outras coisas é esse tal do merchandise, ou seja, você está vendo lá um filme, e o grande perigo dos crentes é a tal das novelas, é onde tem mais merchandise. O que é o merchandise? É uma propaganda feita dentro da cena,
Está lá os atores conversando, aí um pega lá um refrigerante com um nome bem claro lá e bebe ele, fala, que delícia. Aí todo mundo está vendo, fala, vou comprar aquele lá, aquele ator lá compra. Então aquilo vai entrando na cabeça da pessoa. E isso aí é uma das situações que mais está levando as pessoas às práticas que o inimigo quer. Aí vem as vaidades, as modas, as maneiras de falar, de tratar as pessoas, de falar vocabulários que pega com a pessoa. Aí começa a ter namoro indecente, sexo antes do casamento, que está todo mundo fazendo. Aquilo lá vai sendo merchandising para a mente ficar daquele jeito. É o que o inimigo quer. Mas então nós temos que usar a palavra de Deus, renovar na palavra, na visão de Deus, no entendimento. Então a mente, ela é um campo de batalha, mas nós temos que tomar duas posições para pensar as coisas de Deus. Então veja bem, não conformar com esse mundo e você mesmo transformar pela renovação do pensamento e ter a consciência que o pensamento do mundo é podridão, a mente do justo que é pura. É bem claro isso. Então você está vendo novela e filme, pode ver para diversão, para lazer, mas você corre o grande risco de passar por uma lavagem cerebral, porque eles vão usar tudo isso aqui, mensagem subliminar, música chiclete, embalos, visões malignas, propagandas, impulso para despertar o pecado. E a pessoa fala, estou me divertindo, não é nada. Em vez de estar lendo a Bíblia, orando, buscando. Não é proibido ver TV, não. Tem muita coisa que é até boa. Muitas coisas aproveita. Examinar e tudo, reter o bem. Mas só que o mundo é uma batalha. O inimigo quer conquistar a mente das pessoas. E se a mente estiver conturbada, ela não pensa nas coisas eternas. E nem busca as coisas de Deus. Vai pensar só nas coisas da terra. Só nas coisas do mundo. E as pessoas vão falar, não, eu quero aquilo lá. Aí vai buscar Cristo só para as coisas da vida, vai tornar o mais miserável. Mas se buscar as coisas eternas, vai ter as bênçãos como acréscimo, não como vaidade. Porque o mundo busca as coisas por vaidade. O que é vaidade? O sinônimo de vaidade não é só batom vermelho no lábio da mulher, não. Que as pessoas acham que vaidade é o brinco. Não, vaidade quer dizer tudo que torna inútil, que não vai levar nada a Deus. É vaidade. Aquilo que nada vai produzir para Deus é inútil, é vaidade, que não terá valor nenhum para Deus. Logicamente a pessoa pode ter um trato para ter uma aparência agradável, ou um cheiro agradável, mas não como finalidade, mas como necessidade. Mas se a pessoa vive como vaidade, ou seja, é algo que não leva a nada. Então isso é o pensamento das pessoas do mundo. Por isso Jesus falou, não viva como agentes do mundo vivam, é o pensamento deles, mas buscar o reino do céu, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então quando a igreja que torna gloriosa, ela começa a dominar a mente, e a mente vai ficar na mente do justo, vai prosperar. E é o nível agora que nós estamos, uma unção dobrada, porque já foi pregado que é para ser semelhante de Cristo, mas agora é o domínio da mente. Mas ainda não nem consegui ter o caráter de Cristo, mas como está sendo falado, Deus não tem como fazer nada sem saber. Então ele está falando, mostrando, iluminando. Na hora que ele vê que a pessoa assimilou e crê e quer, aí ele começa a operar. Então você tem que falar, eu quero isso mesmo na minha vida, eu quero ser mudado, transformado, eu vou orar por isso, o Espírito Santo me ajuda a ter a mente mudada, a ter o caráter, a identidade, disciplina. Não é o que está lá em Hebreus 6? Deixemos os rudimentos e prossigamos. O que é prosseguir? Caminhando, vamos caminhando. A maturidade, o que é a maturidade? Vamos amadurecendo, de verde para maduro, vamos crescendo, não pode ficar parado, só ficar ouvindo. Você tem que falar, meu Deus, eu quero isso mesmo, a igreja gloriosa, quer ser transformado, mudado, me ajuda, Senhor, eu quero mesmo ter o domínio mental, quero ter a mente de Cristo, a mente, o pensamento das coisas de Deus. Então nada vai nos dominar. Veja a mente de Cristo quando Jesus foi induzido a querer não cumprir a morte e a ressurreição dele. Então chegaram lá alguns discípulos e falaram, mestre, alguns gregos querem te ver.
E eles queriam levar ele para a Grécia. Falou, não, eu vou cumprir o caso que Deus me deu. Porque se ele fosse na Grécia, ele não seria crucificado. Ele ia ser recebido como um sábio, para falar a sua filosofia, para falar a sua forma de viver. E ele seria ali colocado como um sábio, e não para cumprir a visão de Deus. Então veja que na mente Cristo ele não se deixou levar por marketing, porque aqueles gregos estavam influenciados por demônio. Estava levando ele a falar, não, lá você vai ficar rei, ungido. Você vai ser um filósofo, você vai ser uma pessoa famosa lá, todo mundo vai te elogiar, você vai estar protegido lá na Grécia, país da sabedoria, da filosofia. Jesus falou, não, isso aí não me atrai. Ele pensava nas coisas de Deus. Então Jesus esteve aqui na terra e ele passou todas essas questões de bombardeio mental. O diabo não tentou ele, te dou todo o poder que me foi entregue, pula daqui que vai os anjos te segurar, e manda os pães virar comida, as pedras virar pães para alimentar. Nada deixou dominar a ele, nem poder humano, nem sabedoria humana, nem poder, nem honra humana. É a mente do ressurreto. Então a igreja vai entrar agora nessa fase de viver ressurreto. Então primeiro está sendo pregado até domingo, já foi pregado uma parte da outra semana. Agora nessa etapa você tem que saber que é uma luta mesmo, é uma guerra. A mente ser conquistada, a mente ser mudada, depende de você. O Espírito Santo nos transforma dia a dia a imagem semelhante de Jesus, no caráter, na identidade, no temperamento. Mas a conquista da mente, aí nossa parte tem que ser feita, porque nós que temos que usar a arma. Senhor, esse pensamento é um capeta, mas eu levo ele cativo a Cristo. Senhor, eu não aceito isso na minha cabeça, eu vou gloriar, eu vou ficar feliz na tentação. Isso é a nossa parte. Por isso que diz aqui que nós que temos que não conformar com esse mundo, mas renovar o entendimento e ter a visão da palavra de Deus. Então quando você passa esse processo, aí você pode ter certeza que você não retroage. Então Deus nos passou numa situação difícil há tempos atrás, mas já que venceu, Deus deu vitória, e Ele autorizou a pregar a igreja gloriosa, e Ele falou, meu filho, vá e pregue, porque muitos serão iluminados, serão vitoriosos, não serão ofendidos, não terão detrimento, mas terão vitória. Então sempre eu pergunto, se Deus não tivesse me dado a visão lá no começo, que eu não era nem crente direito, se não tivesse visitado, eu não era crente de maneira alguma, eu não estaria pregando a palavra nem servindo a Deus. Por quê? Porque ao longo do tempo eu só vi situação ruim. Quando eu estudava lá fazendo física, meus colegas, era tudo pessoas unidas, colegas, amigos, tudo um ajudava o outro. Dentro das igrejas que eu percebia onde tem mais gente ruim, traição, engano, maldade, fuxico, maldade, falatório. Quando eu estava lá com os ímpios não tinha isso, era tudo amigo. Um ajudava o outro, conversava só para ajudar, tirar nota, nos trabalhos. Depois que virou crente, parecendo que foi inferno. Mas por que ocorre isso dentro do povo de Deus? Justamente porque é uma batalha. O inimigo não quer que as pessoas tenham a mente cristã. O inimigo percebe que a pessoa virou cristão, aí ele vai aflorar a raça adâmica o mais que pode, com fuxico, murmúrio, queixume, obra da carne, engano, sensualidade, traição. Mas Deus falou, se ir adiante, vai ser o povo mais feliz da terra e da eternidade. Então o pior inimigo é nós mesmos, é a raça adâmica miserável. Mas Jesus já crucificou ela. Então vamos orar, consagrar, sujeitar o Espírito Santo, não conformar com esse mundo, rejeitar o homem caído e pedir a transformação da mente. A mente tem que ser mudada. Na visão, na palavra, na oração, não conformar com esse mundo, rejeitar esse mundo tenebroso e não deixar o mundo te contaminar. Então a igreja, tome cuidado com esse mundo. Não pense que o mundo vai te ajudar, não pense que a diversão televisiva é algo salutar, que não é. Tem coisas que podem se aproveitar, mas a maioria vai usar todas essas opressões. Mente sendo lavada, ou seja, lavagem mental para o comércio, para o pecado, para o engano, para vender
música mundana, que é as músicas chiclete, que aquela ali é indução diabólica, engano, produz maligno, sensualidade e tantas outras coisas que vai criando, e ali é a brecha para o inimigo entrar na pessoa. Mas a mente transformada, ela não se contamina. Nós não estamos pregando legalismo, que é você ficar com a roupa fechada e proibir tudo e não fazer nada. Não, aqui na terra é para sermos luz e sal, sermos luz para o mundo, brilhar, dissipar as trevas. Legalismo é só proibição. Não adianta, porque legalismo é tentar pôr lei na raça adâmica, não adianta. Raça adâmica não converte. E legalismo é tentar converter a pessoa com proibição, com cacetada, com ódio, com autoritarismo. E não adianta, aí fica o crente perturbado. Ele quer atacar todo mundo e condena todo mundo. Aí não é mais a mente de Cristo, que é outro engano que surge devido à mente adâmica. Porque a mente adâmica, se ela achar que ela é superior, ela vai condenar todo mundo, que é outra falha do homem adâmico, que muitas vezes o evangelho é pregado com raça adâmica e vira legalismo, mas não pregamos legalismo. Aliás, nós já tínhamos vivido legalismo, então nós já participamos de muita coisa. Agora, viver legalismo deixa para outra pregação, que é outra história, mas a visão, Deus sempre falou, Ele quer a igreja gloriosa. Então hoje nós vamos orar para termos dedicação e fazer um propósito de não conformar com o mundo, renovar a mente e tentar mesmo falar: Espírito de Deus, eu levo o pensamento cativo a Cristo, Senhor, não deixe de me contaminar, se eu quero me renovar na palavra. Mas para a mente se renovar, você tem que barrar a entrada do mal. Por isso está sendo pregado essas coisas que utiliza para fazer lavagem cerebral, que o inimigo usa e até a ciência humana usa, e os meios de comunicação e tantas coisas que são usadas aí para contaminar as pessoas. Mas se você saber vencer pela graça de Deus, então a mente vai se contaminar. Então nós vamos orar hoje para cumprir nós o provérbio 10:7, que a mente, a memória do justo, a mente do santo é pura, mas a memória do ímpio é como a lavagem, como algo impuro, algo ruim. Então essa é mais uma etapa e vai seguindo até na Santa Ceia. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo mais uma etapa e estamos em mais um degrau de fé, porque Tu tem dado ordem da igreja subir os degraus de fé, porção dobrada do Espírito, e é uma visão muito tremenda, Pai, viver ressurreto e não viver no curso natural do mundo, pois a própria palavra declara: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos vós mesmos pela renovação do entendimento, para experimentar qual seja boa e agradar a vontade de Deus. Senhor, a mente do justo é pura, mas a memória do ímpio é contaminada. Senhor, a igreja que torna gloriosa, ela vai viver ressurreta, e para ter um grande avivamento, temos que também prosseguir no degrau da fé. Senhor, está chegando um tempo de uma colheita muito grande, de um avivamento tremendo, de um mover gigantesco. Tu está preparando a igreja em todos os sentidos, no caráter, na disciplina, no temperamento, nos dons, nos frutos do Espírito, e também, ó Pai, Tu está a mover o Teu povo no uso da palavra, na proteção mental, ter a mente equilibrada, a mente transformada, viver ressurreto e não nos valores do mundo. Para ser realmente luz desse mundo, temos que viver ressurretos. Louvado o nome do Senhor. Está chegando um tempo, ó Pai, de muita colheita, de muitas almas ser conquistadas, de muitas vidas serem esclarecidas e iluminadas. Senhor, Tu quer usar a todos. No tempo da igreja primitiva apostólica, eles chegaram nesse nível, eles viviam ressurreto, viviam todos semelhantes de Cristo, viviam no pensamento de Cristo, viviam na dimensão de ressurreto, ao ponto de Filipe ser transportado de um lado para outro para pregar o Evangelho. Ele andou no mundo invisível, Senhor,
viu coisas tremendas, viu o céu se abrir, ó Pai, ocorreu coisas gigantescas, coisas tremendas, a igreja se portou à semelhança de Cristo, todos se tornaram semelhantes do Senhor, ó Pai, e a glória da segunda casa é maior que a primeira, ou seja, nos tempos do fim, ocorrerá um avivamento tremendo, jamais visto antes, e já começou. Tu está preparando, falando e declarando, a unção tem sido liberada, e que a igreja venha reagir contra esse sistema mundano e buscar a palavra, buscar a Deus de todo o coração, levar os pensamentos cativos a Cristo. Deus dá arma para todos nós, ser fiéis a Deus, não deixar de orar no Espírito. Senhor, a palavra tem sido pregada, é uma questão de prática, de amar a palavra, de querê-la. A palavra é clara, deixemos os rudimentos, prossigamos ao amadurecimento. Senhor, Tu tem mostrado a igreja em amadurecimento, Tu tem, ó Pai, mostrado que está chegando um tempo de uma colheita jamais vista antes, e que todos cheguem nesse nível, ó Pai. A palavra não volta vazia, confirma, ó Deus, esse tão grande avivamento, opere abundantemente sobre todos nesta noite, e a todos estão vindo preparando para a Santa Ceia, que vai ser agora nesse próximo domingo. Ó Pai, abençoa a todos os que vieram, ó Pai, ao longo dos dias anteriores, ontem, ao longo da semana, que todos venham prosseguir nos degraus da fé. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de